Olá, está no ar o Revista TST. A partir de agora você acompanha tudo que foi destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, SDI1 julga caso envolvendo o gerente do Banco Itaú que foi sequestrado e mantido em cárcere privado. Segunda turma decide que a empresa é responsável por acidente com o motoboy que não usava capacete. Encontro no Tribunal Superior do Trabalho discute os direitos do adolescente aprendiz nas empresas brasileiras. E no Por Dentro do TST, vamos conferir como ocorre a transmissão das sessões de julgamentos por câmeras robóticas. O Revista TST começa agora! Um gerente do Banco Itaú que foi mantido em cárcere privado por criminosos vai receber R$270 mil de indenização. Veja como foi o julgamento desse caso que dividiu opiniões na seção 1 de dissídios individuais do TST. O gerente que trabalhava no Banco Itaú, no Rio de Janeiro, entrou na Justiça do Trabalho pedindo indenização por dano moral depois de ter sido sequestrado. De acordo com o trabalhador, criminosos invadiram a casa dele e o mantiveram em cárcere privado junto com a família até que ele revelasse como acessar o cofre da agência. O Banco Itaú alegou que não tinha culpa pelo dano causado ao gerente e à família dele, mas o TRT do Rio de Janeiro entendeu que a atividade do bancário é de extremo risco por causa das possibilidades de assaltos constantes e que o banco deveria ter atuado em prol da segurança do gerente. Por isso, condenou a agência a indenizar o empregado em R$270 mil por dano moral. O banco, então, recorreu ao TST pedindo que o valor da indenização fosse reduzido, mas a segunda turma não aceitou o pedido e o caso foi parar na seção 1 de dissídios individuais. O relator, ministro João Oreste Dallazen, relembrou um caso parecido, em que uma gerente de outro banco havia sido sequestrada e mantida em cárcere privado com o marido. Nessa decisão, o TST reduziu o valor da indenização. O ministro aceitou o recurso do banco, mas negou o pedido. Para o relator, o valor está proporcional ao dano sofrido pelo trabalhador. A intervenção do Tribunal Superior do Trabalho no valor da indenização por dano moral somente deve ocorrer em caráter excepcional, dada a natureza extraordinária do recurso, seja de embargo, seja do recurso de revista. Vale dizer, somente se o valor for exorbitante, astronômico, ou, se pelo contrário, o valor for ínfimo, irrisório, de maneira a que haja uma gritante desproporcionalidade da lesão de que haja sido vítima o empregado. Não me parece que, no caso concreto, o valor haja sido exorbitante. Os ministros Aloísio Corrêa da Veiga e Valmir Oliveira da Costa acompanharam o relator. Entendemos que não, em se tratando de empregado e do tipo de atividade de gerente de banco, havia o risco criado, e essa teoria quase se assemelhando a uma responsabilidade objetiva. Que, naturalmente, os valores são aqueles que, de ordinário, têm sido parâmetro para a fixação do quantum. Então, por essa razão, entendendo que a razoabilidade está na média da fixação dos valores para idêntico fato, eu peço vênia divergência, acompanho o relator. Embora nós devamos ter uma certa parcimônia no conhecimento de recursos de embargos que envolve a temática da compensação por dano moral, me parece que, se nós levarmos a ferro e fogo o critério da especificidade fática, diria, mais do que substancial, mas na integralidade, praticamente nós esvaziaríamos a competência da SDI para, em determinadas situações, e que mereceriam o controle de constitucionalidade e de legalidade no mérito, nós estaríamos impedidos. O ministro Alexandre Agra Belmonte abriu divergência. Para o ministro, o recurso não deveria ser admitido. Se nós admitirmos esse tipo de recurso, nós vamos ficar aqui fazendo revisão de valor a toda hora. E acho que há circunstâncias típicas que autorizam o não conhecimento. Não é o mesmo empregador, ainda que a hipótese seja semelhante,
E os fundamentos de uma e outra decisão são diferentes em razão das particularidades dos casos concretos que foram comparados. Os ministros Cláudio Brandão e Augusto César de Carvalho tiveram o mesmo entendimento. A questão do conhecimento já foi objeto de debate aqui, a SDI, salvo melhor juízo, afirmou a jurisprudência que não cabe conhecimento de recurso de embargos por divergência nessa matéria diante da especificidade das situações fáticas envolvendo tanto o empregado, vítima do fato, como do empregador, eventualmente. Penso que nós avançamos muito e avançamos o suficiente quando entendemos que, no âmbito das turmas, pode haver um último controle a respeito desses valores que são fixados a propósito do dano moral e dano material, e ainda assim por violação dos dispositivos legal e constitucional legais e constitucionais que fazem menção à proporcionalidade. Não pretendo transigir em relação à impossibilidade da STI1 prover jurisdição nesses casos que dizem respeito à valoração do dano moral e acompanhem, portanto, a divergência. Acompanharam o voto do relator, ministro João Oreste Dallazen, os ministros Aloísio Corrêa da Veiga, Guilherme Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Valmir Oliveira da Costa e o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen. E seguiram a divergência aberta pelo ministro Alexandre Agra Belmonte, os ministros Cláudio Brandão, Augusto César de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Scheuermann e Renato de Lacerda Paiva. Por causa do empate, o voto de Minerva do presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, prevaleceu. Dessa forma, o processo do banco foi admitido, mas o pedido foi negado. A agência, então, vai ter que indenizar o trabalhador em R$ 270 mil por dano moral. E os julgamentos da Seção 1 de dissídios individuais do TST ocorrem todas as quintas-feiras a partir das 9 horas da manhã. E as sessões podem ser acompanhadas ao vivo pela internet. Basta acessar o site do tribunal e clicar no link Sessões ao Vivo. E também teve o julgamento de destaque na Seção 2 de dissídios individuais. Eu vou começar agora com a repórter Gisele Mourão, que acompanhou os trabalhos. Olá, Gisele, o que você traz de destaque para a gente? Olá, Ana. Eu trago o julgamento de um caso sobre débitos em uma arrematação para pagamento de execução trabalhista. A discussão girou em torno de um carro que foi arrematado em leilão, mas estava com débitos de IPVA. A questão era quem deveria pagar essa dívida. Os ministros entenderam que o arrematante não deveria arcar com os débitos, que poderiam ser liquidados com o valor da arrematação ou até mesmo serem cobrados da antiga proprietária do veículo. Eu volto com você, Ana. Ok, Gisele, muito obrigada pelas informações. Bom, então agora a gente vai acompanhar a reportagem completa sobre o julgamento desse caso. Sempre quando há uma verba trabalhista não paga, os bens do devedor podem ser penhorados para a quitação da dívida. Por exemplo, se o devedor não possui dinheiro suficiente, mas possui carros ou casas no nome dele, os bens podem ser leiloados para que o valor arrecadado pague o montante devido. Mas e se na hora de arrematar o bem no leilão, a pessoa descobrir que existem débitos, como atrasos no IPVA, por exemplo, o arrematante deve pagar a dívida? Foi o que aconteceu em Campinas, São Paulo. O rapaz adquiriu um carro por meio de leilão com atrasos no IPVA. Na Justiça do Trabalho, a discussão girou em torno de quem deveria pagar a dívida. A Vara do Trabalho determinou que os débitos fossem cancelados e o arrematante não pagasse nada. Mas a Fazenda Pública de São Paulo entrou com mandado de segurança na Seção 2 de dissídios individuais. A Fazenda pedia que fosse aplicada a subrogação no caso, que é quando uma parte da dívida é paga por um terceiro e o primeiro devedor passa a dever a ele. Mas o relator na SDI 2, ministro Douglas Alencar Rodrigues, não aceitou o argumento. Para o ministro, quem adquiriu o veículo com débitos fiscais não é responsável pelos tributos em atraso, pois o crédito da Fazenda Pública deve ser satisfeito com o valor do lance. Nesse caso, o fisco pode cobrar o valor do IPVA da antiga proprietária, ou seja, o responsável pela dívida. E daqui a pouco, segunda turma decide que a empresa é responsável por acidente com motoboy que não usava capacete. O
Revista TST está de volta. E chegou a hora do giro pelas turmas com alguns dos casos mais recentes julgados pelo tribunal. Vamos começar com o destaque da 5ª turma do TST. Por unanimidade, os ministros absolveram o município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, de pagar adicional de insalubridade a uma agente comunitária de saúde que eventualmente visitava pessoas com doenças contagiosas. Para o relator, ministro Emanuel Pereira, a mera visita domiciliar não gera o direito ao adicional. Além disso, a atividade da agente não é considerada insalubre pela norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Já na 6ª turma do TST, um cobrador de ônibus da cidade de Manaus conseguiu o direito ao adicional de insalubridade de 20% por exposição ao calor durante o trabalho. A decisão foi baseada na orientação jurisprudencial 173, que prevê esse adicional aos trabalhadores que exercem atividades expostos ao calor acima dos limites de tolerância. E a 1ª turma do TST condenou o restaurante Grill Club, no Rio de Janeiro, a indenizar a família de uma empregada menor de idade que morreu depois de uma explosão enquanto reabastecia com álcool o fogareiro do buffet. A 1ª turma do TST determinou o pagamento de R$60 mil de indenização à família da adolescente. A estudante de 17 anos havia sido contratada um mês antes do acidente e não tinha sequer carteira assinada. Os ministros consideraram que o empregador não poderia ter delegado uma tarefa perigosa a uma pessoa tão jovem. A decisão foi unânime. E o nosso giro de notícias continua. Vamos conferir agora um caso julgado pela 2ª turma. Uma empresa no Pará foi responsabilizada por um acidente com um motoboy que não usava o capacete. Ele sofreu traumatismo craniano em um acidente de trânsito durante o expediente. O ministro relator, José Roberto Freire Pimenta, considerou que se trata de atividade de risco e que, apesar do motoboy não ter usado o capacete, isso não afasta a configuração do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade desenvolvida, uma vez que a utilização do equipamento de proteção individual tem por finalidade apenas reduzir e amenizar os impactos do acidente e não impedi-lo. E por isso, o trabalhador vai ser indenizado por danos morais e materiais. A decisão foi unânime. E essa notícia foi compartilhada no Facebook por mais de 1.000 internautas e recebeu quase 100 comentários. O Evaldo Silva Cruz comentou que acha importante essa decisão para a categoria que ele considera ser desvalorizada. E você, quer dar a sua opinião? Entre na página do TST no Facebook e deixe o seu recado. O endereço é facebook.com/TSTJus. E depois do intervalo, por dentro do TST, vamos conferir como ocorre a transmissão das sessões de julgamentos por câmeras robóticas. Estamos de volta com o Revista TST e veja agora outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. O Conselho Nacional de Justiça divulgou o relatório anual Justiça em Números, que há 10 anos traça um diagnóstico do Poder Judiciário. Com relação à Justiça do Trabalho, o destaque é para o aumento da produtividade, com redução da taxa de congestionamento e a informatização avançada resultante da ampliação do processo judicial eletrônico. A Justiça do Trabalho promoveu a Semana Nacional da Execução Trabalhista. Durante 5 dias, varas e tribunais regionais estiveram mobilizados na solução de processos com dívidas não quitadas. Audiências de conciliação e de julgamento de causas específicas tiveram prioridade durante a semana. Até o fechamento desta edição do Revista TST, mais de 190 milhões de reais haviam sido arrecadados em todo o país.
O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho firmaram um acordo de cooperação técnica para promover a integração e o desenvolvimento dos tribunais regionais do trabalho e das varas do trabalho. O acordo contempla ações nas áreas de capacitação profissional, comunicação e tecnologia. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, esteve em Mogi das Cruzes, São Paulo, onde participou como palestrante do projeto Grandes Mestres, no Instituto Justiça e Cidadania, em parceria com a Sociedade Educacional Brás Cubas. Na ocasião, ele falou sobre os aspectos referentes à relevância institucional do TST e destacou os avanços obtidos com o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho promoveu um encontro para discutir os direitos do adolescente aprendiz nas empresas brasileiras. Veja como foi. A reunião foi comandada pela ministra do TST, Kátia Magalhães Arruda, que é coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho. A ideia foi articular ações para estimular o cumprimento da lei da aprendizagem nas empresas brasileiras, preservando os direitos fundamentais do adolescente. A lei da aprendizagem determina que todas as empresas de médio e grande porte contratem aprendizes em número equivalente ao mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de pessoal, cujas funções demandem formação profissional. Desembargadores, juízes, representantes de ministérios e da sociedade civil participaram do encontro. Para o ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, Guilherme Afif Domingos, é preciso criar modelos para incentivar a contratação de adolescentes também nas microempresas. Ter algum incentivo, principalmente na área de crédito. O acesso ao crédito está vinculado, por exemplo, a uma reciprocidade social, dele poder empregar um adolescente, né, e ele ter acesso a linhas favorecidas de crédito. Para o representante da Fundação Roberto Marinho, além de sensibilizar o empresariado, é necessário fiscalizar o cumprimento da lei. Hoje, se só as empresas que já estão habilitadas contratassem esses jovens, a gente já daria um grande passo. E aí sim, claro, as micro e pequenas empresas viriam a somar demais nessa política. Mas eu acho que hoje o nosso gargalo está um pouquinho antes, não diminuindo a importância, mas a gente tem um gargalo que é no sentido de conscientizar. Não só conscientizar, mas muitas vezes autuar também as empresas que não cumprem a aprendizagem. Os participantes criaram um núcleo para dar continuidade aos trabalhos. As decisões da maior corte trabalhista do país, transmitidas em tempo real pela internet. Desde agosto deste ano, as sessões de julgamentos do TST são transmitidas com a utilização de câmeras robóticas. E é o que você confere agora no quadro Por Dentro do TST. Atenção, senhores ouvintes, atenção. O rádio chegou ao Brasil há 93 anos e se tornou, à época, o principal meio de comunicação de massa. Terminou a guerra. 30 anos depois, foi a vez da televisão exibir programas ao vivo e também marcar época. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo, segundo o escritório de meteorologia. Algumas décadas depois, a transmissão das atividades do Judiciário também ganhou espaço. No Tribunal Superior do Trabalho, essa conexão começou na década de 80. Hoje, as gravações dos julgamentos estão guardadas em fitas de rolo e fazem parte da memória do TST. Ministro revisor, com fundamento no artigo 205. Os áudios dos julgamentos eram transmitidos ao vivo das cabines de som na antiga sede do tribunal, apenas para os gabinetes dos ministros. Renê conta que cada sala tinha uma caixa amplificadora e que tudo era feito manualmente. Aqui nós temos esses buracos que onde ficavam os conectores e daí o assessor plugava, entendeu, na seção que ele queria escutar. Então, primeira turma, ele tirava o conector, plugava aqui. Segunda turma, plugava aqui. Terceira turma, tribunal pleno, ele ia tirando e plugando conforme a necessidade que ele tinha de escutar as sessões
naquela época. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, relembra como era feito na época para ouvir uma sessão. E não tínhamos essa oportunidade de vermos a sessão, eventualmente numa sessão em que não participávamos, mas tínhamos aquela caixinha que parecia mais um besorrinho, né? Porque às vezes não tinha um som tão nítido para termos ciência dos debates. Mas o que começou lá nos anos 80 só para atender a demanda dos gabinetes, cresceu e hoje conta com uma estrutura capaz de difundir a informação para aqui. E é daqui da sala de julgamentos que toda semana são transmitidas em tempo real na internet as decisões tomadas pelos ministros durante as sessões. É o judiciário muito mais próximo do cidadão. No portal do TST, o internauta pode acompanhar os julgamentos da Corte Trabalhista em tempo real. Basta clicar em Serviços, Sessões ao Vivo e escolher a sessão que deseja assistir. E para melhorar ainda mais a qualidade da transmissão, câmeras robóticas foram instaladas nas salas de julgamentos do TST. A reabertura dos trabalhos do Judiciário foi transmitida pelo novo sistema adquirido pelo Tribunal. Quando a ideia foi implantada lá em 2010, nós vimos que a procura tanto interna de gabinetes, de servidores querendo assistir às sessões, quanto externa de advogados, estudantes que querem entender como é que é a dinâmica da sessão do Tribunal. Então, como a procura foi grande, a gente está tentando melhorar cada vez mais, em parceria com o pessoal da informática, o pessoal da seção de som. E hoje a SECOM está investindo em melhorar o sistema de captação de vídeo, que são câmeras novas, de maior qualidade, sistema HD, digital, e câmeras robóticas. As câmeras são controladas por um diretor de imagens dentro da cabine de vídeo e elas foram posicionadas em locais estratégicos nos auditórios, na sala de sessões, para proporcionar uma variedade maior de takes, de ângulos e poder fazer a cobertura de uma forma mais dinâmica das sessões. Para o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, as novas câmeras representam um salto de qualidade. Nós teremos um tribunal realmente todo ele transparente nos julgamentos que aqui se processam. E isso será imediatamente transmitido para as redes sociais ou a internet com uma qualidade excepcional. E vai permitir que o público, o usuário, tenha uma visão de como se procede aos julgamentos com uma nitidez muito melhor do que o sistema anterior. Na TV Justiça, o público tem mais uma opção de assistir às decisões da Alta Corte do Trabalho. O programa Sessão TST, que vai ao ar aos domingos, transmite os julgamentos que foram destaques nas sessões 1 e 2 de dissídios individuais. Quem é interessado nas transmissões, ela pode acompanhar tanto ao vivo pela internet, como pela TV aberta na TV Justiça, ou depois o arquivo pelo YouTube. E o Revista TST abre agora espaço para a rádio. E eu converso com a Priscila Rossiter, editora de rádio do TST. Olá, Priscila, tudo bem? Bom, o TST tem um programa próprio, mas também participa de outras produções da Rádio Justiça, não é mesmo? Olá, Ana Amélia, é isso mesmo. Além do programa Trabalho e Justiça, a nossa equipe participa ao vivo de outros 2 programas. O Revista Justiça, a partir das 9 da manhã, e o Giro pelos Tribunais, lá pelas 6 da tarde. Nossos boletins e reportagens também são veiculados ao longo da programação da Rádio Justiça. O TST participa também da Voz do Brasil, que há mais de 70 anos leva notícias aos cidadãos de norte a sul do país. Lembrando que é possível sintonizar a Rádio Justiça em 104,7 FM ou acompanhar a programação pelo site radiojustiça.jus.br. É com você, Ana Amélia. Ok, Priscila, muito obrigada e até a próxima. E o Revista TST fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo aplicativo do TST. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!